Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a aula de Física Mecânica, nossa aula 12, onde a gente vai fazer o estudo do trabalho de uma força. Primeira parte dessa aula. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente vai pensar trabalho de uma força da seguinte maneira. O trabalho de uma força está relacionado com essa situação que você está vendo aqui nessa figura. Então você tem aqui um veículo que está puxando essa carga, e para esse veículo puxar essa carga, o veículo está exercendo essa força, e essa força está possibilitando que essa carga sofra um deslocamento, ou seja, que ela parta de um ponto e vá para outro ponto. Tá? Ou seja, uma força ela está tendo a capacidade nessa situação de produzir um deslocamento. Então, o que é o trabalho de uma força? Bem, inicialmente, o trabalho ele é uma grandeza escalar. Então, já iniciamos com esse detalhe importante. Trabalho não é uma grandeza vetorial. Não vai fazer nenhum sentido para nós perguntarmos, por exemplo, a direção do trabalho. O que vai interessar para a gente numa grandeza escalar é você determinar o módulo dessa grandeza e a unidade de medida. Então, o trabalho é uma grandeza escalar, e quem é que produz trabalho? É sempre uma força. É uma força que tem a capacidade de produzir esse deslocamento. Portanto, trabalho está relacionado com a capacidade de que uma força tem de produzir um deslocamento. Quanto maior a força, maior vai ser esse deslocamento, portanto, maior o trabalho. Nesse caso, uma situação bem particular que a gente pode imaginar como essa situação aqui, eu tenho uma força que está sendo aplicada nesse objeto. Então, aqui uma força pegou esse objeto, deslocou esse objeto de um ponto até um outro ponto da minha trajetória. Portanto, essa força aqui, você percebe que ela está no mesmo sentido e direção do meu deslocamento. Falando de uma outra maneira, essa força aqui está na horizontal para a direita, o meu deslocamento também está na horizontal para a direita. Nessa situação particular, o trabalho que a gente chama de W dessa força vai ser simplesmente o módulo dessa força, ou seja, o valor da força em Newton, multiplicado por esse deslocamento que é medido em metros. Então, força vezes deslocamento dá o meu trabalho. Tudo bem? Outra coisa importante é que se a gente olhar isso agora com um pouco mais de cuidado, você percebe que essa força é uma grandeza vetorial. Está aqui, é uma grandeza vetorial. O deslocamento também é uma grandeza vetorial. Então, o que nós fazemos, olhando com mais cuidado, é um produto de dois vetores. É um vetor multiplicado por um outro vetor, cujo resultado não é um vetor, é uma grandeza escalar. Então, esse produto aqui é chamado de produto escalar. É um produto de dois vetores. Então, o produto escalar de dois vetores dá um número, dá uma grandeza escalar. Esse número pode ser positivo, negativo, zero, inteiro, quebrado, fracionário, mas é um número. E nesse caso aqui, a força precisa estar medida em Newton e o deslocamento precisa estar medido em metros. Para que a gente não trabalhe com esses vetores, a gente pode substituir isso aqui pelos seus respectivos módulos. Então a gente poderia escrever isso aqui assim: o trabalho de uma força vai ser o módulo da força multiplicado pelo módulo do deslocamento, e aí eu acrescento aqui o cosseno do ângulo entre esses vetores. Deve ter um ângulo entre esses vetores. Nesse caso aqui, particularmente, se a força está na horizontal para a direita e o deslocamento está na horizontal para a direita, o ângulo entre esses vetores aqui, por exemplo, seria zero. Então, esse alfa aqui para nós vai representar o ângulo que eu tenho aqui entre os vetores. Tudo bem? Então, o alfa é o ângulo entre os vetores, força e deslocamento. Nessa situação aqui, o ângulo é zero. Mas, por exemplo, nessa outra situação aqui, esse ângulo podia ser qualquer outro ângulo. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Então, basta a gente trabalhar aqui com o ângulo que eu vou ter entre esses dois vetores. Aí a gente consegue determinar o trabalho. Bem, o trabalho é, portanto, determinado de maneira mais simples dessa maneira. Força, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre esses elementos. Lembrando que essa equaçãozinha ela só pode ser aplicada no caso onde a força que está produzindo o deslocamento, essa força ela é constante. Ou seja, o objeto sai de um ponto e vai até outro, mas a força que está agindo sobre ele não muda, a força é sempre a mesma. E aí a gente tem que saber qual é o ângulo que eu tenho entre a força e o deslocamento. Nesse caso, o trabalho para ser medido em Joule, que é a unidade oficial no sistema internacional, significa que para aparecer Joule aqui, a força tem que estar em Newton, o deslocamento em metros. Então, Newton vezes metro é o que a gente chama de Joule. Nesse caso, o trabalho ele pode ser positivo, negativo ou zero, dependendo do ângulo que a gente tiver entre os vetores.
Se o ângulo for zero, a gente coloca zero aqui, cosseno de zero dá mais 1. Então, F vezes D vezes mais 1 vai dar um trabalho positivo. O trabalho positivo é chamado de motor, porque a força está favorável ao deslocamento. Se o ângulo for de 180 graus, você coloca aqui 180. Cosseno de 180 dá menos 1. F vezes D vezes menos 1 vai dar um trabalho negativo. Esse trabalho negativo é chamado resistente, porque a força é contra o deslocamento. E se o ângulo for 90, a gente coloca aqui 90. Cosseno de 90 dá zero. Como isso aqui é um produto, qualquer coisa multiplicado por zero, o trabalho vai dar zero. O trabalho zero é nulo. Significa que aquela força não contribuiu de maneira nenhuma para o trabalho que o corpo estava sofrendo. Então, podemos ter trabalho positivo, negativo ou zero, dependendo do ângulo que a gente tem. E esses casos aqui são os casos mais comuns, de força e deslocamento em termos de ângulo. Né? Então, o ângulo valendo zero entre eles, o ângulo valendo 180 e o ângulo valendo 90. 0 graus seria exatamente essa situação aqui, quando a força aponta no mesmo sentido e direção de deslocamento. Perceba que aqui os vetores são paralelos, estão no mesmo sentido de deslocamento. E o corpo sempre vai estar se deslocando de um ponto até outro da minha trajetória. Se o ângulo é 180, cai nessa situação aqui. O deslocamento ocorre de um lado, para um sentido, mas a força age no sentido oposto. Então perceba que nesse caso a força está contra o deslocamento, por isso que o trabalho é negativo. Aqui a força está favorável ao deslocamento, por isso que o trabalho é positivo. E se eu tiver essa situação aqui, a força perpendicular ao deslocamento, ou seja, formando 90 graus, o trabalho é nulo, ou seja, zero. Ele não contribui de forma nenhuma para o trabalho nessa situação. Então essa força e essa não contribuem em nada para esse deslocamento. Percebe que aqui a força normal forma 90 graus de deslocamento. A força-peso também forma 90 graus com deslocamento. Então, tanto o trabalho da força normal quanto do peso, nesse caso, esses trabalhos são zero, nulo. E se, por exemplo, um corpo estiver descendo uma rampa, também tem a força normal. Como a força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio, então, nesse caso aqui, a normal ela tem que ficar representada nesse sentido e direção, que, portanto, continua sendo 90 graus em relação ao deslocamento. O deslocamento é essa trajetória aqui. A força está na vertical aqui. Vertical tomando os eixos cartesianos dessa maneira. Então, aqui o ângulo entre eles é 90. Então, nessa situação também, o trabalho é zero da força normal. Uma coisa também importante destacar é que existem alguns trabalhos bem particulares relacionados a algumas forças. Por exemplo, nós já estudamos a força-peso. Força-peso é aquela força na vertical que puxa os corpos para baixo. Portanto, eu tenho duas situações de trabalho para força-peso. Se eu soltar um corpo no ar, ele cai. Então, aqui seria a situação da queda livre. Aqui seria o lançamento vertical para cima de um corpo. Então, nesse caso aqui, o corpo sai da posição A, vem para a posição B. Então, o deslocamento dele é para baixo. Porém, durante a queda do corpo, o peso também está agindo no sentido para baixo na vertical. Então, perceba que aqui o vetor deslocamento e o vetor peso estão no mesmo sentido de direção. Então, o ângulo entre eles é zero. Se o ângulo entre eles é zero, como é que a gente calcula o trabalho do peso para trazer o corpo da posição A até a posição B? O trabalho do peso vai ser força, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. A força aqui é o peso, é a única força que está agindo no corpo. O deslocamento do corpo é o quanto ele andou da posição A até a posição B. Cosseno do ângulo entre eles é zero, já que o deslocamento e o peso estão no mesmo sentido de direção. O peso é mg. O deslocamento entre o ponto A e o ponto B é nada mais a altura do que o corpo caiu. Então a gente chamou aqui esse deslocamento de h. E aqui ficou positivo por quê? Porque cosseno de zero é mais 1. Então aqui vai ficar isso multiplicado por mais 1, vai dar um trabalho positivo. Então qualquer corpo caindo, o peso favorece o deslocamento. Portanto, o trabalho é motor. Então esse peso, essa força, está exercendo sobre o corpo um trabalho motor. Já se eu pegar a mesma situação e jogo um corpo para cima, então o corpo sai da posição A e ele vai subir até a posição B. Portanto, ele teve um deslocamento para cima. Porém, o peso continua sempre puxando o corpo para baixo. Então, nessa situação, perceba que o peso apontando para baixo e o deslocamento acontecendo para cima, eles estão em sentidos contrários. A direção é a mesma, que é vertical, mas os sentidos são opostos. Portanto, nesse caso, o trabalho do peso vai ser peso, deslocamento e o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Já que um vetor está para baixo ou está para cima, o ângulo entre eles é 180. Peso é mg. O deslocamento é a altura que o corpo subiu, do ponto A até o ponto B. Então, esse deslocamento é a altura que ele subiu. Cosseno de 180 é menos 1.
Então vai ficar mgh multiplica por menos 1, vai dar menos aqui. O que significa que o trabalho para um corpo subir é um trabalho negativo. Por quê? Porque o peso está agindo de maneira a se opor ao deslocamento. Então o trabalho do peso nessa situação é um trabalho resistente. Perceba que quem define se é positivo ou negativo o trabalho é o ângulo que eu tenho formado entre os vetores peso e deslocamento. Nesse caso aqui 0 graus, nesse caso aqui o peso para baixo, deslocamento para cima 180, por isso que aqui o trabalho é negativo. Um outro caso bastante importante é o trabalho resultante. O que seria o trabalho resultante que nós chamamos por WR? Ele corresponde à somatória de todos os trabalhos individuais produzidos por cada força quando você tiver um corpo e nesse corpo tiver várias forças agindo. Então, imagina essa situação, um corpo se deslocando, mas durante esse deslocamento tem várias forças, né, agindo nele, tem um sistema de forças. Então, nesse caso, o que a gente vai aplicar? Vai aplicar o princípio da superposição, porém para trabalho. O que diz o princípio da superposição? Que basta calcular o trabalho de cada força individualmente e depois somar esses trabalhos. Aí eu vou ter o trabalho total ou o trabalho resultante. Então, o trabalho resultante é a somatória de todos os trabalhos. Isso aqui é o princípio da superposição aplicada ao trabalho. Então, nesse caso, o trabalho resultante vai ser o trabalho produzido pela força 1, mais o trabalho produzido pela força 2, mais todos os trabalhos das outras forças que agirem naquele corpo. Tudo bem? Bem, vamos fazer agora algumas aplicações. Exemplo 1, trabalho de uma força constante. Então, suponha essa situação. Você tem uma pessoa que está empurrando um carrinho que vende picolés. Então, esse carrinho é de uma pessoa e a pessoa está vendendo picolés. Essa pessoa empurra o carrinho com uma força constante de 300 newtons. Qual é o trabalho produzido por essa força, considerando que esse carrinho sofreu um deslocamento de 15 metros? Então, os dados do problema são isso aqui. Eu tenho uma força constante, essa força tem um módulo de 300 newtons e o deslocamento do carrinho é de 15 metros. Então, essa força está aplicada nesse carrinho e esse carrinho sofre um deslocamento de 15 metros. Eu quero saber qual é o trabalho dessa força em joule e a situação que a gente tem é essa aqui. A força e o deslocamento estão no mesmo sentido e direção. Então perceba que esse vetor é paralelo a esse. Eles estão no mesmo sentido e direção. Então o ângulo entre eles é zero. Como a força é constante, é só a gente aplicar a definição de trabalho, quando a força é constante. O trabalho de uma força quando a força é constante é força, deslocamento, cosseno do ângulo entre esses vetores. Então, força, módulo dela, 300 newtons. Deslocamento, 15 metros. Cosseno do ângulo entre eles, cosseno de zero. Esses vetores estão no mesmo sentido de direção. Então, vai ficar 300 vezes 15, 4.500. Cosseno de zero é mais 1. 4.500 vezes mais 1 dá mais 4.500 joules. Portanto, como o trabalho deu positivo, qualquer coisa positiva maior que zero, esse trabalho é considerado motor. Ou seja, a força esteve a favor desse deslocamento. No exemplo 2, a gente vai calcular agora o trabalho resultante de um sistema de forças. Então, considere essa situação. Você tem um objeto que ele é puxado por um sistema de 4 forças iguais e constantes. Cada força vale 20 newtons. E aí, esse corpo sofre um deslocamento de 5 metros, conforme mostra essa figura aqui. Então, esse é meu objeto, puxado por um sistema de 4 forças. Aqui embaixo estão os ângulos de cada força. E lembrar que esse ângulo é sempre medido em relação ao deslocamento. Então, o deslocamento é na horizontal. Então, aqui, por exemplo, a força F1 está paralela a esse deslocamento no mesmo sentido de direção. Então, o ângulo dessa força F1 é 0 graus. A força F2 ela forma um ângulo aqui com a horizontal de 60 graus. A força F3, que é essa força aqui, ela está na vertical, enquanto o deslocamento é na horizontal. Então, essa força F3 ela forma 90 graus com o deslocamento, é uma força perpendicular ao deslocamento. E por último, a força F4, ela forma 120 graus. Esse ângulo aqui, ó, em relação ao deslocamento, é de 120 graus. Então perceba que essa força está agindo de maneira a dificultar o deslocamento. Então a gente tem uma força a favor, uma outra força a favor, uma força a 90 graus e uma força contra. Queremos saber nessa situação qual é o trabalho de cada força e qual é o trabalho resultante. O trabalho resultante vai ser a somatória dos trabalhos individuais, ou seja, a gente vai aplicar o princípio da superposição. Então, primeira coisa, calcular o trabalho de cada força. Então, o trabalho da força F1, que é essa primeira força, é a força do deslocamento cosseno do ângulo que eu tenho entre esses dois elementos. Então, força F1 foi dada no problema. Todas elas são 20 newtons. O deslocamento foi dado aqui, ó, 5 metros. E o ângulo da primeira força, que é o α1, 0. Então, aqui vai ficar 20 vezes 5, 100. Cosseno de 0 é mais 1. Então, vai dar 100 vezes mais 1, mais 100 joules.
Como deu positivo, o trabalho é motor, da força 1. Força F2, trabalho dela é F2, deslocamento cosseno do ângulo entre esses dois elementos. E aqui o ângulo dessa força 2 é o alfa2, 60 graus. Então, aqui, 20 vezes 5, força 20, deslocamento 5, e aqui o cosseno do ângulo vai ser 60 graus. 20 vezes 5, 100. Cosseno de 60 graus é meio, positivo. Então, 100 vezes meio vai dar metade, 50 joules, positivo. Portanto, é um trabalho motor também. Já o trabalho da força F3 vai ser a força F3, o deslocamento, cosseno do ângulo entre esses dois elementos. A força F3, em relação ao deslocamento, o ângulo é 90 graus. Então, a gente coloca aqui 90. Cosseno de 90 dá zero. 20 vezes 5 dá 100. 100 vezes zero, então o trabalho aqui vai dar zero. Por quê? Porque sempre que eu tenho uma força perpendicular ao deslocamento, o trabalho dela é nulo, ou seja, zero. E por último, a força F4. O trabalho dessa força vai ser o valor dessa força, que vale 20. Deslocamento do corpo são 5 metros. Só que agora o cosseno do ângulo dessa força em relação ao deslocamento, o ângulo são 120 graus. Então vai ficar 20 vezes 5, 100. Cosseno de 120 graus é menos meio. Então vai ficar aqui mais 100 vezes menos meio. Pelo jogo de sinais aqui vai dar menos. E 100 vezes meio, 50. Então deu menos 50 joules. Percebendo que aqui deu menos, significa que o trabalho dessa força F4 é um trabalho resistente. É contra o deslocamento. Enquanto dessas forças aqui o trabalho é positivo, é a favor do deslocamento. O trabalho resultante é a somatória dos trabalhos individuais. Então a gente calcula o trabalho de cada força separadamente, depois nós somamos esses trabalhos. Aí eu vou ter o trabalho resultante. Essa é a ideia do princípio da superposição para trabalho. Então o trabalho resultante é a soma de tudo isso. Aqui no caso eu vou somar. Somando tudo isso acontece o seguinte, mais 50 joules com menos 50 joules, cancela. Zero, somar não vai mudar nada. Então aqui vai sobrar só 100. Então vai dar 100 joules. Então o trabalho total ou resultante é um trabalho positivo de 100 joules, então é um trabalho motor. Esse sistema, apesar de ter 4 forças, ele ainda produz um trabalho positivo durante o deslocamento de 100 joules. Para finalizar a aula de hoje, vamos fazer o último exemplo, que é o exemplo 3 de trabalho de uma força constante, só que numa situação que tem atrito. Então, considere uma força constante de 100 newtons que empurra um corpo de massa 50 kg, conforme a figura. Essa é a figura. Então, é uma força que empurra um corpo de 50 kg, só que durante esse movimento, essa velocidade desse corpo, está dito aqui, ó, que a velocidade permanece constante durante o deslocamento. A partir dessas informações, calcular quanto vale a força de atrito dinâmico, ou seja, conforme o corpo vai andando, vai ter uma força aqui contra esse deslocamento. Então, é uma força de atrito dinâmica, porque o corpo tem movimento. Então, calcular o valor dessa força em Newton, qual é o coeficiente de atrito entre esse corpo e a superfície e qual é o trabalho resultante. Bem, como o trabalho depende de cada força, a gente tem que montar o diagrama de força desse sistema. Então, esse sistema, ele tinha essa força empurrando, que foi aqui o problema deu, mas a gente sabe do que nós já estudamos que existem outras forças. Aqui tem a força peso, que é aquela força vertical que puxa o corpo para baixo, tem a força normal, que é aquela força devido ao contato do corpo com o chão, o apoio. E aí, quando o corpo tentar deslizar para frente, devido ao atrito entre ele e a superfície, vai ter uma força contrária ao movimento, de oposição, chamada força de atrito, dinâmica. Então, esse é o meu sistema de forças que estão agindo nesse corpo, o meu diagrama de forças. São 4 forças: peso, normal, a força motora, né, que está empurrando o corpo, e a força contra, que é a força de atrito. O que a gente vai fazer agora? Olhar a condição do problema. Como na letra A, ele quer saber exatamente quanto vale a força de atrito. Nesse caso, fica fácil, porque como a velocidade é constante do corpo, velocidade constante implica que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Isso aqui nada mais é do que a primeira lei de Newton. Se um corpo tem força resultante zero, ele tem que andar de maneira retilínea com velocidade constante. Portanto, o que acontece? Se a gente olhar aqui o sistema de forças, para a força resultante, que é a somatória de todas as forças dá zero, só tem uma situação, que o peso seja igual ao normal e que, portanto, o atrito seja igual à força que está empurrando. A partir do momento que essa força que empurra for igual ao atrito, a força total nesse sistema vai dar zero. Então, calculando essas forças, estão aqui. Peso é mg, massa do corpo 50 kg, gravidade 10, 50 vezes 10, 500 newtons, e é uma força vertical para baixo. A força normal é uma força para cima, e ela equilibra o peso. Então, normal é igual ao peso quando eu estou na horizontal. A normal, portanto, também vai valer 500. Se o peso é 500 para baixo, a normal para equilibrar tem que ser 500 newtons, só que para cima.
E, portanto, a força que está empurrando tem que ser igual ao atrito para que a força resultante dê zero. Então, a força que empurra tem que ser igual ao atrito dinâmico. Então, se essa força vale 100, o atrito dinâmico também vai valer 100, só que o atrito é contra o movimento, ou seja, é uma força na horizontal para a esquerda. A partir dessa força de atrito, a gente calcula agora a letra B, que é o coeficiente de atrito. Então, definição de força de atrito. Força de atrito dinâmica é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Como a gente quer o coeficiente de atrito dinâmico, que é um μ, né? Então basta pegar a força normal e passar dividindo. Aqui. Então ficou força de atrito dividido pela força normal. A força de atrito aqui em cima, 100. A força normal, 500. 100 dividido por 500 vai dar 0,2. Esse é o coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície. Lembrando que o coeficiente de atrito ele é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida. E só depende dos corpos, né, dos materiais, dos corpos que estão em contato. E por último, letra C, eu quero saber qual é o trabalho resultante. Aqui tem duas maneiras de a gente pensar. Como a força resultante é zero, o trabalho resultante seria essa força vezes deslocamento. Como essa força é zero, logo implica que o trabalho resultante é zero. Uma outra maneira de a gente pensar isso é lembrar que o trabalho resultante, pelo princípio da superposição, é a somatória de todos os trabalhos de cada força que eu tenho aqui. Então, eu tenho o trabalho da força F, que é positivo, está a favor do deslocamento. Eu tenho o trabalho do FAT, que é um trabalho negativo. E como essa força é igual a essa, esse trabalho vai dar exatamente a mesma quantidade de joules que esse, só que um é positivo, o outro é negativo. O trabalho do peso e da normal são zero, porque são forças perpendiculares ao deslocamento. Então, esse é zero, esse é zero, esse e esse são iguais, só que com sinais opostos, que um é a favor do deslocamento, o outro é contra. Então, somando esse com esse, eles vão se cancelar também, portanto, o trabalho total, o resultante, é zero. Seja pensando pela força resultante ou pelo princípio da superposição, a somatória de todos os trabalhos de cada força. Só essa foi a nossa aula 12, trabalho de uma força. Aguardo vocês para a continuação dessa aula. Até breve.